não tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Em outras traduções ficaria assim: mas de forma alguma considero minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que leve a bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Em outra tradução, por exemplo, a nova versão internacional: todavia não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor me confiou. Mas eu não dou valor à minha própria vida, o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. A minha missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. E é interessante que, quando a gente olha para o texto original, para entender um pouco o que era que Paulo queria dizer, na inspiração do Espírito Santo, quando ele diz assim, cumprir a carreira. Paulo tinha muito essa ideia da vida cristã como uma carreira, tanto quando ele escreve a sua segunda epístola a Timóteo, perto da sua morte, ele vai dizer: olha, completei a minha carreira, não é verdade? E ele tinha esta visão de que a sua vida diante de Deus, ele tinha feito tudo o que ele tinha que fazer. Porque a gente não sabe aonde é o stop, mas até chegar lá, a gente tem que estar consciente de que esgotamos todas as nossas possibilidades. O que tinha para eu fazer, eu fiz. E Deus é que vai determinar onde e até quando é essa obra nossa. Mas cada um aqui tem uma obra, cada um aqui tem um chamado. Ninguém foi chamado para vir para a igreja só uma vez na semana, assistir o culto, opinar se gostou ou não e ir embora para casa. Não, isso não é evangelho, isso não é serviço cristão. E Paulo vai sempre usar termos que remetem ao serviço que ele foi chamado para fazer. Tanto que o termo original, ministério, significa diaconia, serviço. Cumprir o ministério não era ir subindo a escadinha eclesiástica e ir mudando de patente. Não! Cumprir o ministério era cumprir o serviço, a missão, o trabalho, a carga pesada de obras que o Senhor me deu para chamar. O dirigente do Almadal pede para fazer uma visita. Não, varão, mas a gente já foi para outro lugar terça, vai de novo quinta. Irmão, só vive na igreja. Irmão, não dá para a gente enxugar o trabalho, fazer um negócio aí mensal, anual, bienal. É porque está muito pesado a carga. Mas que serviço cristão é esse? Que ministério é esse? Que Deus dá tudo a gente toda hora. Principalmente o fôlego de vida, a graça, a comunhão, todas as outras coisas que não se falar, vocês sabem, muito bem listadas. E a gente tem que compartimentalizar o serviço para Deus de forma sazonal. A gente, irmão, me permita, é muito fraco como servos. Porque quanto mais a gente fizer, ainda é pouco. Deus não chamou a gente para descansar, para provar as delícias da terra. Não, irmão, Deus falou anos atrás que eu ia provar o melhor desta terra. É muita bênção, varão. Rapaz, ninguém te vê na igreja é porque eu estou na bênção. Cuidado com essa bênção aí, viu? Está te afastando de Deus? Varão, era a prova, por isso que eu vivia na igreja, sem oração, tal. Agora Deus mandou trabalho, mandou dinheiro, é viagem, é tudo. É Hope Harry, Beto Carreiro, Disney World. Porque o problema da vida da gente é que a gente não sabe equilibrar. Ou é 24 horas na igreja, numa militância, num ativismo exacerbado, ou então é essa coisa assim, paz e amor, assim, uma coisa bem... Não, irmão, Deus não quer isso. Aí pega uns nomes, né? Eu fico só observando. Deus não quer essa ortopraxia, esta ortodoxia. Mas não faz nada para Deus. Não serve a Deus. E quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver que Deus chamou todo mundo para servir. Não, Deus disse que não me chamou. Essas coisas que a gente pega. Para ser cauda não, sou cabeça. Deus disse que ia me tirar, ia ser tapete, ia ser cortina. Olha, eu não sei de onde você vai ser cortina. Uma cortina empoeirada e velha, que não serve a Jesus para nada, só para enfeite. Porque cortina só serve para enfeite. Tem casa que tem aquelas cortinas, você chega assim, quando bate, misericórdia, Jesus, o que é que tinha aqui dentro? Não é? Sai até morcego. E tem um bocado de cortina na igreja, só ali, parado, enfeitando. Um bocado de cortina. Não, irmão, que é isso? O pastor diz: quem quer receber a bênção, amém?
Quem pode carregar o banco no final do culto? Só fica os bancos se carregando. Os bancos dizem, ô pastor, que a gente não pode andar, a gente fica. Estava igual um pastor que fez uma pegadinha na igreja, que isso é uma pegadinha. Não foi na igreja nossa, não. E foi em outro país. A igreja estava demais, muito, muito fria. Aí ele chamou o diácono e disse, domingo eu vou pregar sobre o céu, é quando estiver falando assim, Jesus vai voltar e tu vai apagar todas as luzes. E vai tocar assim tinha aquele instrumento bem grande assim, que bate bum, para a gente ver o que vai acontecer. Aí o pastor pregando, e a igreja, essa mensagem de novo, volta de Jesus, não sei o que, aí daqui a pouco, e ele vai voltar, e pum, apagou tudo. Irmão, foi um rebuliço na igreja, um saceiro. Isso é uma história real. Aí o pastor acende a luz, quando acendeu não estava ninguém, só ele e a esposa. E uma irmã idosa lá no cantinho. Aí ele, Jesus, uma ovelha, pelo menos uma, vai comigo. Aí quando chegou perto, irmã, doutor, feliz que a senhora ficou. Ela disse, meu filho, eu só não corri porque na correria levar as minhas muletas. E eu tive que ficar aqui. Muito engraçado. Eu também ri muito quando ouvi a primeira vez. Mas é muito triste também. Por quê? Porque a gente vai hoje para a igreja como se fosse um shopping. A gente senta no banco, fica aqui ouvindo a mensagem. Como foi ontem? Rapaz, eu gostei. Renato de novo, mas falou aquelas mesmas coisas e tudo. Por que as mesmas coisas são faladas? Porque a gente não muda. Aí Deus fica ali, batendo a mesma tecla. Igual ele fazia com Israel. Porque ele ama a gente e não quer perder. É por isso que ele fica batendo na tecla até a gente mudar. E uma hora a gente vai mudar, porque o martelo de Deus esmiuça a penha. Vai batendo. Rocha vira seixo, seixo vira pó, e o pó vai para a olaria ser moldado pelo oleiro e atingir a forma que ele quer na sua presença. Enquanto a gente não mudar, ele vai ali, falando.